Quando eu recebi este convite e quando me disseram, bom, o tema geral da convenção vão ser as bem-aventuranças, eu pensei logo, ok, já sei sobre o que é que eu vou falar. Porquê? O pastor Michelson Borges já deu um tópicozinho do porquê que eu vou falar este tema. Passo a explicar. Eu vou pôr no ecrã, agradecia que me ajudassem aí. Exatamente. Nós vamos fazer em 15 minutos uma receita. Pode ser? Podemos fazer uma receita? Uma receita bíblica. E uma receita bíblica para quê? O tema está no ecrã, diz assim, os 10 ingredientes da Bíblia para a felicidade. Eu uma vez estava, num programa jovem, numa igreja aqui do Norte, eu apresentei este tema, e quando me falaram que era sobre as bem-aventuranças, e eu, bom, é exatamente sobre isto que eu vou falar. Porquê? Se nós formos analisar, penso que tem que ligar isto, não é? Vamos lá avançar. Se nós formos analisar a palavra que o pastor já referiu várias vezes, que é a palavra que é traduzida como bem-aventurado, é a palavra Macários. Ora, esta palavra é uma palavra muito interessante. Porque ela quer dizer, por exemplo, abençoado, que é alguém que recebeu algum favor divino, quer dizer feliz, quer dizer alguém que é afortunado, que está numa posição em favor perante Deus e que é feliz, mas não uma felicidade normal, ou seja, uma felicidade que vem de uma bênção recebida de Deus. E é por isso que, numa tradução mais moderna, eu até vou pôr aqui no ecrã para vocês verem, eu não tenho o meu dispositivo a funcionar, por isso agradecia que me pudessem mudar. Como podem ver, numa tradução moderna, em vez de dizer bem-aventurados, já diz o quê? Palavra felizes. Então é exatamente sobre isto que nós vamos falar, sobre a palavra felizes. Já tenho o meu dispositivo a funcionar? Parece que ainda não. Então a receita é muito simples. Nós vamos ver rapidamente 10 versículos da Bíblia. Cada um destes tem o quê? Estão aqui comigo? Um ingrediente, boa. Um ingrediente para a nossa receita. Então vamos começar com o primeiro texto. Um bocadinho atrás, por favor, vamos ler o texto, que diz o seguinte. Como é feliz quem teme o Senhor, quem anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. O que é que este versículo nos está a dizer? O que este versículo nos está a dizer? Está a dizer que existe, desde já, um ingrediente para a nossa felicidade. É termos um trabalho, uma ocupação. É interessante este ingrediente. Temos um trabalho, temos uma ocupação, alguma coisa preenche o nosso dia-a-dia. A Bíblia está-nos a dizer que isto é um ingrediente para a nossa felicidade. Muito bem, próximo ingrediente. Nota o homem íntegro e considera-o reto, porque há para o homem de paz um porvir feliz. Mais um ingrediente. Qual é este ingrediente? É sermos o quê? Sermos honestos. Então a Bíblia está-nos a dizer que não basta simplesmente eu ter uma ocupação, eu ter um trabalho, eu ter realmente, como diz o quarto mandamento, o que é que nos diz? 6 dias trabalharás. Nós focámos-nos na parte do sábado, não é? Mas também diz 6 dias trabalharás. Mas também temos um trabalho que seja o quê? E nós, no nosso dia-a-dia, sejamos honestos. Próximo ingrediente. Em Salmos diz-nos o seguinte. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios. Não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Este ingrediente, olhando para este texto, conseguem identificar qual é? Este ingrediente é interessante. Este ingrediente é saber escolher as nossas companhias. Bom, já vamos no terceiro. Vimos que ter uma ocupação, ter um trabalho, põe na listagem, por favor.
Antes, exatamente, de sermos honestos. E terceiro, saber escolher as companhias. Até aqui, concordam com o que a Bíblia nos está a dizer de ingredientes para a felicidade? Parecem bem interessantes estes conselhos. Vamos para mais um texto bíblico. Diz-nos o seguinte: como é feliz aquele que se interessa pelo pobre. O Senhor o livra em tempos de adversidade. Temos aqui mais um ingrediente para a nossa receita. Qual é então esta receita? Nós temos o cuidado de olhar à nossa volta. Para o pobre, para o necessitado e ajudar o próximo, por mais estranho que pareça, é um dos ingredientes para a nossa própria felicidade. É interessante, não é? A perspectiva da Bíblia para a felicidade. O olharmos para o outro, o ajudar o próximo. Mais um versículo. Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados. Estamos a falar de quê agora? Estamos a falar do perdão. Muito bem. Antes de avançarmos para a listagem, reparem bem. O perdão tem duas vertentes que são indissociáveis. Quando os discípulos pediram a Cristo, ensina-nos a orar. E Cristo proferiu uma oração modelo que é, por demais, conhecida no cristianismo, não é? Tem um nome. Como é que se chama essa oração modelo? Muito bem. Nessa oração modelo, ele ensina-nos como é isto do perdão. O que é que ele diz? Que para eu receber perdão, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho de perdoar. Então, este ingrediente é um ingrediente duplo. Porquê? Porque é muito importante eu receber o perdão, mas para eu receber, eu também tenho que ser um perdoador. Então, o nosso ingrediente, o nosso quinto ingrediente é, então, saber perdoar e aceitar o perdão. Antes de avançarmos, eu vou contar só uma experiência muito rápida. Vocês sabem que isto vem num livro, A História do Grande Movimento Adventista, do Lockborough. Ele foi um homem que passou muitos anos com Ellen White e assistiu a dezenas, centenas de visões que ela teve. E ele conta uma história que eu nunca mais me esqueci. Sempre que falo em algo sobre perdoar, lembro-me desta experiência. Ela uma vez teve uma visão numa igreja. Estava a pregar e durante a pregação ela entra em visão. Agora reparem bem. Ela está em visão. Ela desce do púlpito, vai em frente a um irmão, sem olhar para a Bíblia, abre a Bíblia, põe o dedo no versículo, cita aquele versículo e aquela mensagem era para quem? Era para aquele irmão. Uma mensagem direta de Deus. E depois aconteceu mais do que uma vez ela ir à beira de uma pessoa e dizer o seguinte: sabes aquele pecado que cometeste há 20 anos atrás? Há 30 anos atrás? Que ainda hoje tu sofres por causa disso? Te sentes indigno por causa disso? Ainda hoje tu te sentas lá bem no fundo na igreja porque achas que és indigno de estar aqui? Deus tem uma mensagem para ti. Eu já te perdoei há 30 anos atrás. E aquilo tirava um peso daquelas pessoas. Porquê? Porque o perdoar não é só sabermos perdoar. É também o quê? Aceitarmos o perdão de Deus. Isso é fundamental para a nossa felicidade. Próximo texto. Feliz é o homem que acha sabedoria e o homem que adquire entendimento, pois melhor é o lucro que ela dá do que o lucro da prata e a sua renda do que o ouro. Mais um ingrediente. Qual é este ingrediente? Feliz o homem que faz o quê? Que busca a sabedoria. Onde está a fonte da maior sabedoria que nós podemos alcançar nesta terra? Está na minha mão, não está? Sim? Concordam comigo? Buscar
A sabedoria é fundamental para o nosso bem-estar e para a nossa felicidade. Próximo texto. Como é feliz o homem a quem disciplinas? O Senhor aquele a quem ensinas a tua lei. Tranquilo enfrentarás os dias maus, enquanto para os ímpios uma cova se abrirá. Qual é este ingrediente? Estamos a falar assim de uma coisa estranha. Estamos a falar de quê? De disciplina, de provações. Como é que isto pode ser um ingrediente para a nossa felicidade? É se nós soubermos o quê? Aprender com as provações que são postas no nosso caminho. Mais um texto, já vamos para o 8º, que nos diz: o que atenta prudentemente para a palavra prosperará. E feliz é aquele. E este é o ingrediente mais importante de todos. Feliz é aquele que faz o quê? Que confia no Senhor. Muito bem. Então temos o nosso 8º ingrediente, confiar em Deus. Vamos rever rapidamente. Ter um trabalho, ter uma ocupação, ser honesto, saber escolher as companhias, ajudar o próximo, saber perdoar e aceitar o perdão de Deus, buscar a sabedoria, aprender com as provações e confiar em Deus. Vamos a mais um texto, então, que nos diz o seguinte, Tiago 1:25. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será o quê? Infeliz, será desgostoso, uma pessoa triste, é o que nos diz o texto, será feliz naquilo que fizer. Então a Bíblia está-nos a dizer que, qual é este ingrediente? É a obediência. Obedecer a Deus é um dos ingredientes para a felicidade. Último texto de hoje. Feliz és tu, ó Israel, quem é semelhante a ti? Um povo salvo pelo Senhor, o escudo do teu socorro e a espada da tua majestade. Pelo que os teus inimigos te serão sujeitos e tu pisarás sobre as suas alturas. Qual é então este último ingrediente que temos aqui? É pertencer ao povo de Deus. Já temos uma receita completa. Temos 10 ingredientes muito importantes. Se nós olharmos para esse quadro, ter um trabalho, uma ocupação, ser honestos, escolher as companhias, ajudar o próximo, saber perdoar e aceitar o perdão, buscar a sabedoria, aprender com as provações, confiar em Deus, obedecer a Deus, pertencer ao povo de Deus. Sabem que eu atualmente estou a fazer uma disciplina que eu tenho estado a tentar adiar. É a última disciplina do primeiro ano que me falta e eu tentei sempre esquivar-me a essa disciplina porque não é muito a minha praia, não é? Como é que se diz? Que é a disciplina de psicologia. Mas chegou a altura que eu, para poder avançar, tenho mesmo de fazer essa disciplina. Mas está a ser uma surpresa para mim. Essa disciplina estou a gostar bastante. É interessante estudar o cérebro, como é que funciona o cérebro, qual é o comportamento humano. Bom, mas porquê é que eu estou a falar disto? Porque, ao estudar esta disciplina, eu tive que estudar a história da psicologia. Como é que ela se iniciou, como é que se desenvolveu. E, atualmente, existe aquilo que se chama a teoria da psicologia moderna. O que é isso? É o estudo daquilo que pode beneficiar ao desenvolvimento do ser humano. Do seu bem-estar, do seu equilíbrio psicológico, emocional, social. Quais são as condições que permitem ao ser humano, basicamente, fazer aquilo que nós estamos a dizer aqui hoje. Ser feliz, ser equilibrado, estar em paz, ter um propósito, ter um objetivo. E aquilo que mais me surpreendeu nesta versão da psicologia moderna é que, baseado em estudos científicos, chegaram à conclusão que cada um destes itens, destes ingredientes, estão provados que são fundamentais para o equilíbrio de um ser humano.
mesmo o confiar em Deus, mesmo o pertencer a uma comunidade religiosa. Isto que nós temos aqui não é a teoria da psicologia moderna. É a palavra de Deus. Esta sabedoria é uma sabedoria inspirada pelo próprio Deus, que está à disposição de cada um de nós. É verdade que um dia iremos ser 100% felizes, 100% do tempo. Mas já hoje, Deus gostaria que pudesses provar um bocadinho dessa felicidade. Estes são os 10 ingredientes da Bíblia para a felicidade. Que o Senhor nos ajude a aceitar este seu desafio. Amém.